Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast aqui da Vinico Noi Assessoria Italiana e comigo aqui, o Gasperini. Olá, muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast. E como já divulgado anteriormente, hoje nós vamos falar sobre os primeiros passos, nós vamos falar a preparação dos documentos, e nós vamos falar sobre os tipos de cidadania italiana, quem tem direito à cidadania italiana, como se preparar no Brasil, principalmente em relação à documentação, o que significa dupla cidadania e o cônjuge de italiano tem direito à cidadania? Então essas são as perguntas. Nós vamos iniciar um bate-papo aqui. O Renato, cofundador da Vinico Noi Assessoria Italiana, ele vai respondendo as perguntas para a gente vai trocar uma ideia aqui, certo? Maravilha, meu amigo. Então, vamos lá. A primeira coisa é, o que significa iuris sanguinis, Renato? Gente, olha, antes de prosseguir com a resposta aqui do nosso podcast, quero convidar você a seguir a gente no nosso Instagram, né? Certamente vai estar aqui no link desse vídeo, se você tem algum vínculo com cidadania italiana, e seguir a gente aqui também no canal do YouTube, se você achar pertinente assunto sobre cidadania italiana, porque aqui no canal nós vamos falar sobre cidadania italiana e passar informações para vocês. Então, iuris sanguinis, né? A gente tem uma metodologia italiana, né? Iuris sanguinis, né? Vamos falar no termo de cidadaniação, é um termo usado para descendentes de italiano, né? Ou seja, a cidadania italiana ela é reconhecida e reconhecida, né, pelo Estado italiano por a gente ter sangue italiano, né? Ou seja, nós temos uma descendência, essa descendência não vem de nome, não vem do sobrenome, né? Ou seja, a gente não tem cidadania, no seu caso, Gasperini, que é um sobrenome italiano, por causa do sobrenome, mas por causa do seu sangue, né? Da descendência de sangue. Então, iuris sanguinis, né? É um termo muito utilizado hoje nos comunes italianos, que difere também iuris soli, né? Iuris soli é cidadania daquele local. Ou seja, quando os italianos chegaram no Brasil, né, eles nasceram com o iuris soli, com a cidadania brasileira, porque eles nasceram ali, né? Ou seja, a cidadania ela é reconhecida através da Capa 28 também, da Lei 1912, por iuris sanguinis, porque é direito de sangue. Ou seja, nós nascemos no Brasil, mas temos o direito à cidadania italiana porque nós temos sangue de italiano. Então, iuris sanguinis é um termo muito utilizado para a cidadania italiana, né? Que é um termo muito utilizado somente para os descendentes de italiano, por ter, né, como diz uma parlamentar aqui, criticando a cidadania italiana, por ter um goccio, né, para ter uma gota de sangue italiano, a gente consegue ter o direito à cidadania italiana. Isso significa então que não tem limite de geração, é isso? Não tem limite de geração. Hoje a cidadania italiana, a Itália, posso falar que na Europa é o único país hoje, né? Eu ouvi falar que o Portugal também está estendendo esse direito, mas nesse momento Itália não existe limite de geração. Basta comprovar realmente esse direito de sangue, né? Essa descendência italiana, que a gente pode estar requerendo diretamente na Itália, ou por via consular, judicial, o direito ao reconhecimento da cidadania italiana. Uma outra coisa que a gente ouve falar muito é a via materna. O que seria a via materna? Então, hoje a gente tem, Gasperini, conforme a lei, vários gatilhos quando a gente fala de cidadania italiana, porque a gente tem uma história, né? Porque a Itália, basicamente o Reino Itália até 1860, vamos supor, Belluno, o Lombardo Vêneto, não existia ainda, não pertencia à Itália, né? Ou seja, eles entraram depois, a partir de 66. Depois o Trento entrou em 1920. Então a gente tem vários gatilhos, né, quando a gente vai estudar a cidadania, e empecilhos. Então, via materna é um dos empecilhos. Por quê? Quando você fala de via materna, a gente fala da lei, né? E a lei de 1912 também fala sobre isso, que as mulheres, a gente tinha uma lei que o parlamento mudou,
que as mulheres que migraram para o Brasil em uma determinada data, né, que tinham um filho, já perdiam o direito de transmitir a cidadania italiana, que no começo ali de 2000, alguma coisa, foi quebrado. Ou seja, o parlamento acabou refutando essa lei. Via materna é quando nasce uma mulher, ou seja, o italiano foi ao Brasil, e ele teve uma filha. Essa filha nasceu em 1935, 1926, e essa mulher teve um filho que nasceu antes de 48. A lei que rege a cidadania italiana diz o seguinte: olha, para esse caso não existe cidadania italiana, né? Não existe, ou seja, não existe a transmissão. Por quê? Porque nasceu uma mulher antes de 1948 e essa mulher teve um filho antes de 48. Então, nesse caso, não tem reconhecimento. E aí a gente precisa entrar com uma ação judicial, né? E a gente tem esse embate judicial até hoje por ser uma questão de machismo, né? Muitos falam, porque nasceu uma mulher, não tem nada a ver. A cidadania, porque a gente tem a lei de filiação, né, que diz que é filho de italiano aquele que é registrado por um italiano. Então a gente meio que entra em contradição, que pelo fato de nascer uma mulher, deixa de ser filho de italiano. Então, infelizmente, a gente tem ainda esse tabu que precisa entrar na justiça. A gente entra com requerimento. Eu, particularmente, tenho várias famílias hoje que a gente está em processo em tribunais, já ganhamos muitas causas, mas, infelizmente, para quem entra nesse quesito, que nasceu uma mulher e esse filho dessa mulher nasceu antes de 1948, só pela via judicial para pedir o reconhecimento. É possível, né? Tem como solicitar também, e a gente vai falar mais à frente sobre os tipos de processo e a gente entra um pouquinho mais no detalhe dessa questão. Você também falou um pouquinho, mas eu queria que você reforçasse sobre as regiões da Itália que não dão direito ao pedido da cidadania. É verdade que existe algumas regiões da Itália que não permitem a cidadania? Sim, a região de Trento, né? A região de Trento. Por que não permite? Então, como eu acabei de mencionar, a Itália ela era dividida, né? Itália em 1860, vamos colocar 1860, não existia ainda, era Reino Itália. 1860 a gente tem a primeira unificação, né, que a gente tem várias províncias que acabaram se formando dentro da Itália, do Reino Itália. 1866 entra o Lombardo-Vêneto, que é Mantova, Verona, Padova, que é todo o Vêneto, que é Belluno. Então, na região de Belluno, algumas províncias de Bellunos ainda faziam parte do Império Húngaro, né, austríaco, né? Ou seja, eles não entraram nesse acordo, né? Então, a partir de 1866, a gente tem o primeiro Reino Itália formado. Esse aqui é um ponto. Trento, a gente tem um outro acordo que foi feito em Paris, né? E Trento oficialmente começa a fazer parte da Itália em 1920. Então, o que a lei fala? Quem nasceu antes em Trento não é italiano. Não é italiano. Quem nasce depois desse, né, desde que nasceu em Trento, após esse reconhecimento de 1920, né, já era Itália. Trento já fazia parte da Itália, Bolzano já fazia parte da Itália. Então, quem nasceu antes perdeu a cidadania italiana. Então, hoje, claro que o consulado estendeu isso até 2010, né, até 2001, depois foi até 2010 e os consulados estenderam a oportunidade de reconhecimento. Passando essa data, infelizmente, quem tem um avô que nasceu em Trento hoje, precedente, né? Antes dessa data de 1919, 1920, preciso, não pode reconhecer essa. A partir de 1920, já pode. Já era Itália. Era Itália. Agora, Renato, quando a pessoa nasceu em outro país, vamos pegar, por exemplo, o Brasil, e sendo filho de italiano, o que essa pessoa precisa fazer para ela conseguir a cidadania? Ou ele já nasce italiano? Como que funciona? Quando então, é filho de italiano? Como eu mencionei no começo, quando ele nasce no Brasil, a gente tem a iuris solis, ele nasce com a cidadania brasileira, né? Ele nasceu, ele é brasileiro. Mas a gente tem a Constituição italiana que diz que é filho de italiano, né? Todos aqueles que foram
ou que forem registrados para o italiano. Então, pelo fato de alguém ter nascido no Brasil, sendo filho de italiano, ele tem um direito, né? Mas é mais fácil nesse caso, ou é o mesmo processo para quem... Então é mais fácil, porque a pessoa que, um exemplo, que aí a gente exclui a parte materna, que seria a lei de 1948, né? Vamos supor, se o italiano foi para o Brasil e ele teve um filho, e essa filha é mulher, ela nasceu antes de 1948 e o filho nasceu depois de 1948, ele é italiano. Ela não consegue obter cidadania italiana, mas ela transmite a cidadania italiana. Então vamos supor, para quem tem o direito e sai desse processo de Trento, que sai desse processo, né, de via materna, é muito mais fácil, porque a pessoa precisa somente juntar a documentação no Brasil e comprovar realmente essa árvore genealógica. Então a pessoa pode entrar, enfim, acho que a gente... Tá. E quem é descendente de italiano, então, aí também é o mesmo processo, Quem é descendente de italiano, por ser filho de italiano, por ter um bisavô, um trisavô, como a gente não tem um limite de geração, pelo fato de ter um trisavô, ele é italiano, entendeu? Ele é italiano, então ele pode pedir o reconhecimento da cidadania italiana. Uma outra pergunta que é bastante comum, uma dúvida, eu preciso ter sobrenome italiano para solicitar a cidadania? Essa é uma pergunta espessa, né? Muitas pessoas fazem frequentemente. Ah, mas eu não tenho nome, meu avô, mas eu não tenho... A cidadania italiana, ela não se transmite pelo sobrenome. Ela se transmite pelo iuris sanguinis, pelo direito de sangue, de descendência, né? Então, quem não tem um sobrenome italiano é italiano, não pelo sobrenome, mas por ter essa descendência italiana. Então, se o italiano se chamava Freta e você se chama Eduardo da Silva, não importa. O importante é que você seja registrado por alguém que faça, né, aí ligação a esse árvore genealógico. Então, o sobrenome não traz a descendência, né? O sobrenome não traz a descendência. O sangue sim, a descendência sim. Então nós já falamos o que é a iuris sanguinis, né, que dá o direito da pessoa a solicitar a cidadania, já fizemos uma introdução. Agora, começando já a parte de preparação de documento, como a gente se organiza, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar é o seguinte: o que significa antenato ou dante causa? Então, são dois termos usados, antenato ou dante causa, né? Basicamente é a mesma coisa, seria o avô italiano, né? O imigrato, o italiano que saiu da Itália e foi para o Brasil. Então, a gente tem esses dois conceitos que são iguais. Dante causa, que seria o causador, né, o italiano, ou antenato, quer dizer, o seu avô, né, o ponto principal, né, dessa sua descendência, entendeu? Então seria o italiano que migrou da Itália para o Brasil. Então Dante causa e antenato italiano, basicamente é a mesma coisa, seria o italiano que migrou da Itália para o Brasil. Ok. O que seria a árvore genealógica? Então, quando a gente apresenta ao comune uma richiesta, né, di riconoscimento alla cittadinanza italiana, a gente apresenta sempre uma árvore genealógica. O que é uma árvore genealógica? É todos os membros dessa cadeia, ou seja, o italiano, ele saiu da Itália, ele casou, ele teve um filho, esse filho casou, porque segundo a capa 28, a gente precisa apresentar certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de nascimento, certidão de casamento, até a gente chegar ao requerente. Então, esses documentos a gente chama de árvore genealógica, né? Seria toda essa árvore, né? Partindo do requerente até chegar ao italiano. Então, a gente fala de genealogia, árvore genealógica. Ok. O que seria a busca da certidão italiana? Eu preciso da certidão italiana? Não, com certeza, né? Dante causa antenato italiano. Ou seja, o reconhecimento ele vai ser possível quando a gente consegue provar ao comune, para quem vem diretamente para a Itália, quem é o avô italiano. Então, a certidão, sem a certidão do italiano hoje, que a gente consiga comprovar o italiano que de fato
existiu um imigrato que foi para o Brasil e que gerou iuris sanguinis, né, a descendência por sangue, infelizmente não tem como existir um reconhecimento de cidadania italiana sem um dano de causa, né, sem um italiano. A certidão italiana, então, passa a ser um documento fundamental para você iniciar o processo, certo? Sim. Já falando um pouco sobre o que a Via Econômica pode oferecer para os clientes, é a busca ou a pesquisa, certo? A busca, então, Renato, é quando o cliente já sabe onde está, o comune que foi registrado, então a gente faz uma busca. Uma busca. Aqui na Itália, certo? Sim. Quando não se sabe, então a gente pode também fazer uma pesquisa para descobrir, certo? Então, certo. A gente tem esses dois serviços e para procurar essa certidão italiana, correto? Sim. Ok. O que seria a pasta? A gente ouve muito também o termo montar pasta ou a pasta. O que seria essa pasta? Então, seria o conjunto de toda a documentação. Porque a cidadania italiana, como a gente falou agora, a árvore genealógica, é realmente algo que requer reconhecimento, que requer conhecimento na matéria. Então, quando a gente usa pasta, seria aí um modo figurativo para a gente simplificar, que seria todo o conjunto da documentação, desde o italiano até o requerente. Então, a pasta é quando realmente a gente tem tudo em mão. Você tem a pasta, você já tem a documentação. Muitas vezes o cliente até não sabe, né? Pasta, o que é isso? Então, a pasta quer dizer o conjunto de toda a documentação, né? Certificado de naturalização, certidão italiano, todas as certidões de nascimento, toda a árvore genealógica. Quando a gente tem toda a documentação pronta, né? Certidão inteiro teor, tudo, né? Certidão traduzidos, a gente diz, a pasta está pronta, ou seja, é quando a documentação ela já está pronta para a gente prosseguir para o reconhecimento. Você inclusive citou agora a certidão de inteiro teor. O que seria a certidão de inteiro teor? Então, a gente tem hoje no Brasil, em questão de cartório, nós temos duas modalidades de certidões. A simples, que são certidões simples que a gente usa no nosso território, né, brasileiro, e a certidão de inteiro teor, que é uma solicitação do consulado e é uma documentação mais específica, até que muitos cartórios do Brasil só liberam essa documentação com uma assinatura, ou se você comprove que você realmente faz parte desse vínculo familiar, ou se você fornece uma autorização a um advogado ou um procurador reconhecendo o firme em cartório, é um documento mais específico, né? Que ele vai te dar toda a genealogia. Um exemplo, na certidão de inteiro teor, né? Você consegue obter os dados, né? Você consegue obter os dados do seu avô italiano. Na certidão sua de nascimento, você vai conseguir obter os dados do seu avô. Então, a certidão de inteiro teor para o oficial do Staff Civil é uma documentação muito mais completa, mais rica de informação e que é necessária e hoje é uma exigência para o reconhecimento da cidadania italiana. É uma certidão diferenciada e mais completa em termo genealógico. Tá. Então, Renato, a gente pega, primeiro passo, a certidão italiana, certo? Depois busca todas as certidões brasileiras e é feita uma análise dessa documentação. Sim. Certo? Pode existir alguns erros de data, de nomes, né, e que precisam ser corrigidos para que a pessoa solicite a cidadania, correto? Sim. E existe também a possibilidade de você conseguir fazer administrativamente ou judicialmente, tá? Sim. O que seria isso, Renato? Retificação administrativa ou retificação judicial? Então, essa parte de retificação, isso a gente bate sempre na janela 1040, né, que é realmente os cartórios do Brasil. Isso vai depender muito do oficial. Por experiência, em algumas regiões de São Paulo, quando você tem uma retificação simples, olha, o que é retificação? Retificação é quando a gente entra com um pedido de alteração de sobrenome. Porque o que acontece? O italiano se chamava Giuseppe Fretta. E no Brasil, com 2T, colocaram um T só. Então, essa retificação é quando a gente vai até o cartório e diz, olha, eu queria mudar o nome para o nome original, porque o Fretta é com 2T e aqui virou um T. Então, o oficial ele pode entender que a gente vai fornecer ao oficial a certidão de nascimento italiana, a gente vai comprovar que de fato a nossa argumentação ela está solidada, realmente existe um argumento, existe uma razão, é verdadeira, e o oficial ele pode tanto aceitar
esse pedido, e aí a gente entra na questão da retificação administrativa, é quando o oficial do cartório diz, pô, realmente dá para a gente fazer essa retificação aqui, ele tem poder para isso, o oficial tem esse poder jurídico para fazer isso, e aí a gente entra para a retificação jurídica, que o oficial se opõe. Ele pode também dizer, não vou fazer, não acho que é correto, e tem oficiais que não gostam de fazer retificação no Brasil, então o cartório pode se negar. Então a gente tem esse direito por lei, né, de pedir, né, um reconhecimento judicial, ou seja, a gente entra com uma ação com advogado na justiça e requer, né, com requerimento em fórum, em tribunal, ao juiz para avaliar, né, depois disso o juiz vai praticamente obrigar, né, através de sentença, os cartórios com um mandato superior, que os oficiais sejam obrigados. Aí eles vêm, são obrigados, que eles recebem o mandato de um juiz e basicamente com esse mandato de sentença, eles terão que fazer essa retificação, e aí a gente tem retificações judiciais. Então, pelo que você está falando, não existe uma regra, cada cartório ele pode definir como ele convir. O oficial vai decidir se vai fazer administrativamente ou não. Se ele se rejeitar, a opção vai ser recorrer ao judicial. Sim. E aí, com a decisão, a sentença, você vai até o cartório e aí sim o cartório faz a retificação, não é isso? Isso. Depois que sai a sentença, o cartório, através da sentença, do mandato de um juiz, da lei, né, eles são obrigados a fazer a retificação. Então depende muito de sorte, depende muito do cartório, tem cartórios que fazem, tem cartórios que não fazem, então se o oficial decidir fazer, é administrativo, beleza. Se não, precisa entrar com requerimento em tribunal e aí a gente entra para uma retificação judicial, né? Tudo bem, Renato, então nós falamos das certidões, nós falamos de buscar as certidões no Brasil, né, de inteiro teor. Nós falamos da retificação administrativa ou judicial, e agora a gente passa para uma próxima etapa, que seria a tradução, né, a tradução juramentada. O que seria a tradução juramentada? Então, a tradução juramentada, a tradução seria você traduzir, né? Porque você pega a certidão inteiro teor e você traz ela para a Itália, o oficial ele não vai entender. Okay. Então a gente tem dois modos de tradução, ou traduz no Brasil, ou pode traduzir na Itália. Juramentada é uma pessoa que ela é outorgada, ela tem autorização consular para poder traduzir. Ou seja, traduzir uma certidão, até você pode traduzir. Você vai lá no Google, traduz, deu. Ou seja, além da tradução, essa pessoa precisa ser juramentada, ela precisa ter uma autorização, ser inscrita ao consulado, né, e ter autorização e reconhecimento do consulado que ela realmente é juramentada. Ela realmente é um tradutor para a língua italiana, né, que é reconhecido pelo consulado, porque essa certidão traduzida ela não vai ter nenhum reconhecimento. Tanto é que quando o tradutor traduz a certidão para italiano, ele tem a assinatura dele, né? Ele tem os dados pertencentes ao consulado, e isso é muito importante, porque senão a documentação ela não tem nenhum valor que se a pessoa que a traduz não for juramentada, ou seja, não for reconhecido, né, pelo consulado de Curitiba, com um consulado de São Paulo, ou um tradutor na Itália seja juramentado na Itália, tem um curso, tem um certificado, seja reconhecido, que consiga comprovar isso em tribunal, né? Porque na Itália ele vai até um tribunal, ou a prefeitura, né? Na Itália ele vai até a prefeitura, diz: eu sou juramentado, eu tenho aqui a minha certificação, eu vou dar fé, né? Eu vou reconhecer a minha assinatura na tradução, entendeu? Okay. Eu tenho como, inclusive, Renato, saber pesquisar se a pessoa realmente tem autorização para ser um tradutor juramentado, né? Sim, geralmente os tradutores que o próprio consulado em Curitiba, se você colocar tradutores juramentados, por exemplo, Curitiba ou São Paulo, o próprio consulado de São Paulo, Curitiba, te dá todo o elenco de todos os tradutores que é realmente juramentado naquela jurisprudência. Então você pode entrar em contato, ali tem um número, tem um e-mail, você pode estar entrando em contato com eles para estar fazendo a tradução. Okay. Então, depois da tradução, a gente vai para o apostilamento. Né? Eu queria que você explicasse o que é o apostilamento e
o que significa o termo AIA, né? Porque normalmente a gente fala apostilamento de AIA, correto? AIA, sim. O que seria? É o tratado AIA, né? Que é chamado assim, que é um tratado que a gente tem de legalização. Ou seja, a partir do momento que a documentação ela é produzida no cartório, ela não tem efeito em outros países, como a certidão do italiano, as certidões de inteiro teor brasileiras. Né? Como é que a gente vai provar no Brasil que realmente existiu uma autentificação, se são documentos realmente que saíram de cartório, se não foi inventado? Então a gente tem, né, a Convenção de Haia, que é um tratado entre não somente Brasil, Argentina, Venezuela, tratado com os Estados Unidos. Essa apostila, esse reconhecimento, vamos dizer assim, de documento, ou a autentificação do documento, era feito no consulado italiano. Vamos supor, a gente que morava em Santa Catarina, a gente precisava ir até o consulado de Curitiba para levar os documentos de cartórios brasileiros, a nossa pasta, né, todos os documentos, e ali ia passar por um processo que eles iam validar a documentação e iriam apostilar, ou seja, iriam comprovar que a documentação era original, dentro dessa certificação, né? Iriam certificar que a documentação é procedente, ou seja, a documentação ela só vale na Itália, só serve no consulado quando existia, né? Quando alguém passava por esse processo. Quando os consulados começaram a levar 4 anos, 5 anos, para poder fazer a apostila, o reconhecimento dessa documentação, aí surgiu a ideia de delegar os cartórios, alguns cartórios, para estar fazendo. Tanto é que hoje no Brasil eu não preciso mais ir no consulado, né? Eu vou até um cartório que tem um convênio e o próprio cartório faz a apostila AIA, que é esse tratado que a gente tem, de reconhecer que o documento vale para o consulado. E aí quando a gente chega na Itália, a primeira coisa que o oficial olha é se realmente tem a apostila. Porque para o oficial, a única certeza que tem que aquele documento é de fato um documento verdadeiro, é a apostila. Ok, muito bem. Agora falando de dupla cidadania, a primeira pergunta é que a gente também ouve muito falar isso, né? Que a partir do momento que você adquire a cidadania italiana, você perde a brasileira? Então, doppia cittadinanza, dupla cidadania italiana, o Brasil é um país que não existe lei para isso, como a China. A China, vou dar exemplo da China, a China é um país que não permite dupla cidadania. Ou seja, para você adquirir uma nova cidadania, você precisa perder a velha. Então, o chinês que vem para a Itália, que tem muitos anos aqui, eles não pedem cidadania italiana. Por quê? Porque se eles pedirem a cidadania italiana, eles precisam renunciar a chinês. Então, o Brasil, né, dentre Venezuela, como a Argentina, esses países ali do Mercosul, basicamente tem a mesma lei que permite a dupla cidadania. Então, você pode ser brasileiro, você pode ter cidadania americana, você pode ter cidadania brasileira. Então dupla cidadania, né? Doppia cittadinanza quer dizer dupla cidadania. Eu sou brasileiro, sou italiano. Então tanto a Itália permite isso, e como o Brasil. Tem países que para você adquirir uma nova cidadania, você precisa renunciar a outra, como a China, por exemplo da China. Ok, muito bem. Agora, o cônjuge de italiano. Eu vim para a Itália, consegui fazer a minha cidadania, sou casado. Automaticamente a minha esposa tem a cidadania também? Então, olha, no começo dos anos de 2001, 2002, o reconhecimento ele era automático. Então, quando a cidadania era feita, você pegava a sua identidade italiana, em questão de dias você agendava, a tua esposa ia até o comune, jurava a bandeira, ela era italiana. O que começa a acontecer na Itália? O que começou a acontecer na província de Verona? Muito casamento falso. As pessoas se casavam só para obter a cidadania italiana e depois se separavam. O Estado começou a perceber isso, entendeu? Que quem pertencia a esse setor iuris sanguinis, né, que são descendentes brasileiros, venezuelanos, argentinos, mas principalmente os brasileiros, começou a aumentar muito o pedido de cidadania para as mulheres casadas, e eles começaram a perceber, mas se separou depois de 1 ano, se separou depois de 6 meses,
né? Ou eles começaram a fazer controles, começaram a perceber que eles eram casados, mas não moravam juntos. Então começou a ter infelizmente, muita corrupção, e aí eles cortaram o direito para, entre aspas, eles dificultaram. Então hoje, para você ter o direito à cidadania italiana, você precisa, a mulher, né? A sua esposa, um exemplo. Se você vem para a Itália, você precisa morar aqui um ano, para quem tem filho, um ano residente, fazer uma prova de língua, de conhecimento da língua italiana, nível B1, né? B1, e aí você tem que fazer uma prova e depois pedir a cidadania italiana, e o Ministério do Interno, ele tem 2 anos para processar, né, esse pedido, depois envia para a prefeitura que você é residente, depois vem para o comune de residência, e ali eles deixam te dão, né, a cidadania italiana. Mas não é mais em automático, requer agora Ou seja, o cônjuge, então, ele tem que cumprir alguns requisitos, entre eles fazer a prova de proficiência. De proficiência. O nível B1 já para quem é fluente, é isso? Olha, o nível B1 não é tão difícil, mas assim, a pessoa tem que ter um conhecimento. Tá. Porque a prova do B1, você já cai verbos, você precisa escrever, você precisa fazer uma pequena redação de escrita, você tem uma prova oral, que você conversa com o professor, você tem que conversar com ele, você tem que saber falar. Então, requer realmente um reconhecimento da língua italiana. Tá. Se a pessoa é reprovada, ela pode fazer? Sim, pode, porque a prova é a pagamento, tá. É fato, na Itália é fato na TIPIA, que são escolas públicas, né, para estrangeiros, pagam a taxa de 100, 150 euros, dependendo da escola, e se você reprovar, você pode esperar novas turmas, você pode fazer até você acertar. Tá. Bom, então a gente já viu que o cônjuge tem alguns critérios para ser. Agora, com relação aos filhos, eu sou um requerente, certo? Eu tenho filhos. Menor de idade e maior de idade. Como que funciona nesse caso? Então, o que a lei italiana ela prevê para isso? Os filhos menores, eles são reconhecidos automaticamente italianos. Por quê? Porque eles não têm autonomia de negar a cidadania. Ou seja, para você negar uma cidadania, claro que ninguém vai fazer isso, mas basicamente a linha de raciocínio é esse. Para você ir até o consulado e dizer, eu odeio a Itália, não quero a cidadania italiana, você tem que ser maior de idade. Você não tem autonomia para cancelar a sua cidadania italiana. Então, o que é que o Estado italiano diz? Se é menor de idade, é filho de italiano, você foi reconhecido italiano, os seus filhos menores são automaticamente italianos, as certidões serão transcritas do português para o italiano e elas são já reconhecidas italianas por ser menor de idade. Quando a pessoa já é maior de idade, o Estado italiano entende que aquela pessoa tem autonomia de cancelar a residência. Então, ela precisa passar pelo mesmo procedimento que você. Ela precisa vir, no caso seu, né, ou de um cliente que vem para a Itália, né, ela precisa vir até a Itália, pedir a residência e pedir ao comune, para o comune entrar em contato com o consulado e verificar se seu filho de maior já não pediu o cancelamento da residência. Seria uma carta non rinuncia. Então, ele acaba entrando também nesse procedimento. Então, os filhos maiores não são reconhecidos por causa desse aspecto, né? E os menores são reconhecidos em automático a italianos. Muito bem. Então, aqui a gente encerra o primeiro podcast, tá? E já aproveitando para informá-los que no próximo podcast a gente vai falar sobre planejamento, escolha do tipo de processo, solicitação da cidadania e a contratação de assessoria.